Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã. Bom dia, Mia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam todas bem-vindas. Mais uma manhã de estudo na presença do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 do livro do Evangelho de João. Desejo que todos vocês estejam bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar para dar início do nosso estudo de hoje. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu apresento ao Senhor esse ministério e declaro que o Senhor tem total liberdade de agir na minha vida, através da minha vida, para que a palavra do Senhor chegue em verdade no coração de todas as pessoas que buscam ouvir da palavra do Senhor. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela presença doce do Seu Espírito Santo no meio de nós e peço que o Senhor conduza todo esse estudo. Tudo que nós estamos aprendendo aqui, Pai, é para a honra e glória do nome do Senhor. Declaramos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador e a Ele nós damos toda a honra e toda a glória e assim faremos todos os dias da nossa vida. Eu repreendo todo espírito de distração em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade que caia por terra agora em nome de Jesus. Nessa hora, peço ao Senhor que nos revista com uma nova armadura das cortes celestiais. Armadura banhada no sangue do Cordeiro, envolvida por fogo do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Vista-nos com um novo capacete da salvação, uma couraça da justiça, um cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Assim estamos protegidas, Senhor, com o Teu poder. Estamos prontas para viver o nosso dia de hoje. Damos liberdade para o Seu Espírito Santo nos conduzir e nos guiar durante todo esse dia, nos dando as instruções, nos mostrando o caminho, diante de todas as situações e circunstâncias que nós tivemos que passar nesse dia. Que a nossa boca seja usada para edificar e consolar a vida das pessoas, Pai, e exortar também, se assim preciso for. Usa-nos, em nome de Jesus. Mais uma manhã nós estamos na presença do Senhor com o coração entregue e rendidos ao Senhor. Em nome de Jesus, é isso que nós declaramos, Pai, e é isso que nós te pedimos, a sua santa e poderosa proteção. Amém. Amém. Tudo bem com vocês? Glórias a Jesus, né? Vamos estudar hoje o Evangelho de João, capítulo 2. E logo no início, então, na primeira parte, que nós vamos ler do versículo 1 ao 11, nós vamos ver sobre o milagre em Caná, que foi quando Jesus fez a água se transformar em vinho. Então vamos começar. Versículo 1. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou?" E Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. E Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora, tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram.
Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: Todos costumam servir o primeiro vinho, o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas vocês guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. E depois disso, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Aqui, João nos traz que os casamentos, naquele tempo, eles duravam vários dias, né? E eram eventos sociais muito importantes. Não que não seja importante hoje. A diferença é que hoje os casamentos duram um dia, né? E lá duravam vários dias. E Caná era uma vila próxima a Nazaré. Então, logo aqui no início, aqui mostra que Jesus participa de momentos simples da vida cotidiana também, como nesse caso, ele se importa com as nossas alegrias e as nossas relações familiares. E aqui nós vemos que ele está num casamento, que ele foi convidado para um casamento. É isso que nós vimos. Aí logo no versículo 1, tá? Aí no versículo 2, traz para nós que Jesus não era um estranho social. Não, ele vivia em comunidade, em momentos também de alegria, tá bom? A presença dele nas nossas festas sempre traz propósito para a nossa vida. É isso que nós entendemos aqui. Ele transforma o comum no extraordinário, sempre. Jesus, ele tem esse amor sempre por nós, de transformar o comum da nossa vida em um momento extraordinário, em um fato extraordinário, porque o amor dele por nós não tem limite. Mas para que ele haja dessa forma, nós precisamos fazer o quê? Abrir o nosso coração, estarmos receptivas, querer buscar o conhecimento da palavra, o entendimento, buscar a presença dele, porque ele vem, mas nós precisamos buscá-lo, tá bom? No versículo 3, quando foi relatado que o vinho acabou, né? Que fala que o vinho acabou e aí a mãe de Jesus foi procurá-lo. Naquela época, ficar sem o vinho em uma festa era um problema grave ali, culturalmente. Era uma vergonha a quem oferecia a festa. Era vergonhoso faltar vinho. Então veja que Maria, mãe de Jesus, ela não manda. Ela não dá ordem, ela não manda em Jesus, não é isso que ela faz. Mas ela apenas confia e apresenta para ele a necessidade daquela hora. Ela procura ele e apresenta para ele a necessidade daquela hora. Para que aquela família não passassem por vergonha, né? Por problemas considerados graves naquela época. Então, Maria nos ensina o que aqui, nessa parte? Ela nos ensina a levar os nossos problemas a Jesus. É isso que ela nos ensina. Nós devemos levar os nossos problemas a Jesus confiando sempre em sua intervenção. É isso que Maria ensina aqui para nós. Confiarmos que Jesus sempre vai interceder por nós, que Jesus sempre vai trazer a provisão que nós estamos precisando para aquele determinado momento e naquela situação da nossa vida. Essa confiança que Maria nos ensina a ter, tá bom? No versículo 4, quando Jesus responde que não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora, né? Jesus responde para ela. Então, aqui, em algumas traduções de Bíblia, está escrito assim, mulher, né? Ele chama Maria de mulher, e isso não é nada desrespeitoso, porque
é uma maneira formal de dizer daquela época. As pessoas usavam muito esse termo. Então, Jesus mostra que a missão dele aqui, quando ele responde dessa forma, segue o tempo do Pai e não de homens. É isso que Jesus diz aqui para Maria, mãe dele. Então, nem sempre Deus age no nosso tempo. Nós precisamos entender que não adianta fazer birra, bater o pezinho, não adianta. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Mas o tempo de Deus qual é? É o tempo perfeito. O tempo de Deus sempre é o tempo perfeito para nós. Porque muitas vezes pode ser que algo chegue na nossa vida. Imagina se chegar uma coisa na sua vida e você não está preparado. Tem grandes chances de dar errado, de você perder, de você ter prejuízos, porque você foi e conseguiu a força do seu jeito, porque você quis a qualquer custo conseguir e não foi capaz de esperar o tempo de Deus na sua vida. Então isso pode te trazer prejuízos não só materiais, mas prejuízos emocionais também, espirituais, tá bom? Aqui no versículo 5, quando imediatamente ela pede para os serviçais, né? Faça tudo o que ele mandar, ela pede. Então aqui, mais uma vez, Maria confia totalmente em Jesus. Então ela ensina para nós sobre a obediência a fazer o que nós sabemos que tem que ser feito, que Jesus nos pede para fazer, como Jesus nos pede? Através do que está nas Escrituras. Então, toda a verdade do que nós precisamos obedecer e viver está aqui. Então, nós estamos aprendendo aqui nessa hora, mais uma vez, com Maria, mãe de Jesus, que ela está nos ensinando sobre a obediência, mesmo sem entender. Então, se a palavra diz que nós precisamos obedecer, mesmo sem entender, nós precisamos obedecer. Por quê? Porque aí o Senhor consegue agir na nossa vida e a provisão chega. Entende? É isso que nós precisamos fazer, é isso que Maria está nos ensinando aqui. Então, o milagre da nossa vida, assim como aconteceu esse milagre do vinho, ele começa com fé e obediência. Obediência na palavra, obediência com a palavra, né? Porque Jesus ali, é a palavra de Jesus que nós precisamos obedecer. E nesse caso também com a mãe dele, ela foi obediente à palavra que ele estava dizendo ali naquela hora, tá bom? Depois veio as talhas, né? Jesus pediu então que enchessem as talhas ali. As talhas, elas representavam os ritos da lei judaica. Então, naquela época, esse rito era uma tradição ali para purificação, para lavagem das mãos, dos pés, era um ato de limpeza física que eles tinham esse ritual, né? Esse costume. Então, normalmente, essas talhas elas ficavam ali próximas às pias ou aos locais de entradas de uma casa. E Jesus usa essas talhas para iniciar algo novo, para iniciar a graça. Então, olha só, Cristo transforma a tradição vazia em algo vivo, cheio de alegria. Entende? Então, Cristo faz isso. Ele transforma uma tradição vazia em algo vivo e cheio de alegria. Por que uma tradição vazia? Porque eles acreditavam que só lavando as mãos ali, lavando as mãos, lavando os pés, eles já estavam puros. E nós já vimos em passagens anteriores que Jesus fala de que adianta lavar as mãos se a sujeira está dentro. É como lavar um copo só do lado de fora e deixar a sujeira dentro. Então Jesus faz isso aqui, nesse momento. Ele transforma a tradição vazia, de manter aquelas talhas ali para isso, em algo vivo e cheio de alegria, que foi quando ele transformou a água em vinho, tá bom? No versículo 7, continua apresentando para nós sobre a obediência dos serviçais, porque os serviçais foram obedientes, enchendo as talhas até a borda. Olha o cuidado da Bíblia relatar para nós aqui no Evangelho de João. Até a borda foi enchido. Isso mostra o quê? Entrega e prontidão.
Então, os milagres ocorrem quando nós fazemos a nossa parte, com excelência e com fé. Então, aqueles serviçais, eles obedeceram, encheram a talha até a borda. Eles foram obedientes, eles entregaram exatamente como foi pedido. Entende? E aí o milagre aconteceu com excelência e com fé, porque todos ali fizeram obedecendo e crendo que algo aconteceria. Eles não sabiam o quê, não tinha ideia do que aconteceria, os serviçais. A mãe de Jesus, mesmo sem entender, ela confiou que ele poderia fazer, mas os serviçais não faziam ideia do que aconteceria. Eles só obedeceram, tá bom? Então, a fé foi colocada em ação. No versículo 8, quando diz que assim eles fizeram, né? Encheram ali. E depois, no versículo 8, Jesus pediu o quê? Para que eles levassem um pouco daquela água, né? Até o mestre ali, o mestre de cerimônia, que até hoje existe, né? Que hoje acho que chama cerimonialista, né? Quem cuida dessa parte. Então, eles levaram ali para aquele mestre de cerimônias, eles foram obedientes mais uma vez. Então, qual foi a ação aqui? A fé. A fé foi colocada em ação antes mesmo de ver o milagre completo. Aqueles homens obedeceram. Então, a obediência antecipada abre caminho para o sobrenatural de Deus na nossa vida. É isso que nós precisamos entender. É essa fé que nós precisamos buscar para aplicar na nossa vida. É uma fé com ação. É nós sermos obedientes antes do milagre chegar. É isso que nós precisamos aprender e buscar fazer sempre, porque é isso que a palavra nos traz hoje. É isso que Maria nos ensinou aqui hoje, tá bom? No versículo 9, quando o mestre de cerimônia prova, então, daquela água transformada em vinho, sem saber de onde vinha, né? Ele não sabia de onde vinha, mas os serviçais sabiam, não é? Que tinha sido uma água que transformou em vinho. Então, os que servem e obedecem, eles veem os bastidores do milagre. Olha que maravilhosa essa palavra. Os que servem e obedecem o que a palavra de Jesus coloca, eles veem os bastidores do milagre. Então, você vive todo o milagre, do início e durante o que ele traz. Amém? Então, os humildes e os obedientes são testemunhas privilegiadas da graça de Deus, da ação de Deus. E isso nos enche o nosso coração cada dia mais, tira as escamas dos nossos olhos, nos coloca num posicionamento onde o Pai quer que você esteja. É o posicionamento que Ele deseja que você esteja. Para quê? Para quê? Você tem que perguntar e não por quê. Para que você seja mais cheia. Porque quanto mais cheia você estiver, mais você vai transbordar. Por isso nós precisamos buscar mais da presença do Senhor, buscar mais dos milagres, viver em tempos de avivamento como nós estamos vivendo. Nós não podemos ficar parados. Água parada não é bom. Nenhuma água sem movimento fica com a mesma pureza do que uma água em movimento ali, numa nascente. Nós precisamos sempre estar buscando, renovando a nossa fé, buscando mais. Entende? Em nome de Jesus. Para quê? Para transbordar na vida de todos que estão ao nosso redor. Tá bom? Aí para terminar aqui agora, do 10 até o 11, né? Depois do 12 eles partem para outro lugar. O 10 e o 11, quando então o mestre de cerimônia vai e se dirige ao noivo, né? Para falar com o noivo. O que significa isso? O que esse ato em si do mestre de cerimônias falar para o noivo que, poxa, você serviu o vinho que eu achava que era o melhor e estava bom, mas você deixou o melhor para o final? Isso ninguém faz. Ninguém tem esse costume, né? Então aqui o vinho de Jesus,
o que traz aqui para nós? Que o vinho de Jesus, ele é superior. Sempre será. O que Jesus tem para nos oferecer é superior a tudo. Sempre será. Nada é comparado ao que Jesus pode fazer por nós. A graça de Deus, nosso Pai, supera tudo o que o mundo pode oferecer. O mundo jamais vai conseguir oferecer o que o nosso Pai pode nos oferecer. Porque tudo dele é superior, é extraordinário. Ele sempre tem o melhor para nós, para você, para mim e para todo aquele que tem o coração aberto para que ele entregue, para que ele faça, para que ele transforme. Entende? Amém? Depois aqui no 11, quando fala que Jesus fez seu primeiro milagre, é o primeiro sinal aqui, não um milagre aleatório. É o primeiro sinal. Então, cada um aponta para a sua glória e a sua missão. Cada milagre que Jesus foi fazendo foi apontando para a glória de Deus e para a missão de Jesus. Então, os milagres, eles fortalecem a nossa fé quando revelam quem Jesus é na nossa vida. Então, cada milagre que Jesus faz na sua vida é para ele se revelar para você de quem ele é, o que ele é capaz de fazer na sua vida. Amém? Desde abrir uma porta de emprego até curar uma enfermidade física ou trazer um prover que você precisa. Uma cura emocional. Todos os milagres que Jesus faz na sua vida é para te fortalecer na sua fé. Porque todo milagre fortalecendo a sua fé vai revelar para você quem Jesus é. De maneiras que ele nunca vai deixar te faltar nada. Você só precisa pedir. Estar posicionada em obediência na presença dele. Amém? Agora do versículo 12, né, que então é um pedacinho do final aqui, quando fala que Jesus, a mãe dele e os seus irmãos e os discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Então desse agora até o 25 vai falar sobre Jesus indo ao templo, que é a purificação do templo. Versículo 13. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu: derrubem esse templo, e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Aleluia! Glórias a Jesus! Como a palavra de Jesus, como a palavra das Escrituras Sagradas é maravilhosa, né? Quanto nos ensina, quanto nos traz para bem pertinho de Jesus, para que a gente possa, né, viver esse amor, viver esses milagres. Meu Deus, quanto mais da verdade da palavra nós conhecemos, mais nós queremos conhecer, para que nunca mais ninguém nos engane
com a palavra das Escrituras Sagradas. É natural isso acontecer. É muito natural. Nós desejarmos cada dia mais fazer o Evangelho, né? Muitos chamam de devocional. Fazer o nosso devocional todos os dias, ler o Evangelho, entender o que está conhecendo, buscar a palavra em verdade. Quanto mais você faz isso, mais você quer ler, mais você quer conhecer, para que nunca mais ninguém te engane. Porque toda a palavra das Escrituras é promessa na nossa vida. E nós viveremos as promessas de Deus se nós formos como Maria nos ensinou, obedientes. E deixar a nossa fé ser aumentada cada vez mais através da nossa obediência. Obedecer mesmo que a gente não entenda o porquê nós devemos obedecer. Mas nós temos que obedecer porque é uma lei aqui. É um posicionamento que Jesus pede. Sejam obedientes. Não é? Então aqui, ó, Cafarnaum, como relata aqui, que Jesus foi para Cafarnaum e ali ele ficou alguns dias. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus viveu e é a cidade onde se tornaria ali o centro do ministério de Jesus. Jesus começou o seu ministério ali, então isso mostra o quê? Uma transição da vida privada de Jesus, por quê? Porque ele viveu ali. Então traz uma transformação, uma transição, né? Que é a palavra certa, da vida privada para o ministério público de Jesus. Tá bom? Então Jesus prepara ali todo o terreno, como? De que forma? Com relacionamentos, antes de começar a obra. Tá bom? Então Jesus prepara o terreno com relacionamentos antes de iniciar a obra. É isso que nos traz. Aí no versículo 13, né, ainda depois que fala que estava próxima a Páscoa dos judeus ali, né? Então Jesus subiu até Jerusalém. É isso que nos traz aqui. Jesus foi até a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus cumpria a lei. Aqui mostra que Jesus cumpria a lei. Então ele inicia o seu ministério em um momento simbólico, a Páscoa. Qual que é o momento simbólico ali? A Páscoa. Então Jesus inicia o ministério dele em um momento simbólico, que é a Páscoa. E a Páscoa é o quê? É a festa da libertação, não é? Então ele se apresenta ali como um novo cordeiro pascual. Depois no versículo 14, quando então no pátio do templo ele encontrou todo aquele comércio, o que significa ali? Significa que vender animais não era o problema. O problema ali era o comércio no espaço sagrado. Entende? O comércio no espaço sagrado que explorava os pobres. É isso que relata aqui para nós. Então nós devemos avaliar: há comércio, há vaidade ou ego ocupando o lugar que pertence a Deus em nossas vidas? Nós precisamos fazer essa reflexão. Nós devemos avaliar como que tá. Nós precisamos nos livrar disso, se isso estiver acontecendo, porque Jesus aqui demonstrou que isso está errado, que isso não pode. Por quê? Porque o lugar de adorar a Deus, o lugar de nos enchermos da palavra do Senhor é um lugar sagrado. E não deve ter espaço para vender coisas. É isso que a palavra de Deus diz. Assim como, então, nós entendemos que nós devemos nos avaliar também. O que tem dentro de nós? Porque o nosso corpo também é templo e morada do Senhor, não é? Então, nós devemos nos avaliar se no nosso corpo, se no nosso templo, nós não estamos enchendo esse templo de vaidade, de ego, de sentimentos que não vêm do coração do Senhor. Nós precisamos vigiar para nos livrar disso, se estiver acontecendo, tá bom? Orar, pedir para que o Senhor nos livre desses sentimentos, rejeitar, né? Na oração falar: eu rejeito, em nome de Jesus, todo sentimento de vaidade, todo sentimento de ego, eu rejeito em nome de Jesus.
Esse é o nosso posicionamento em oração, colocando ali o nosso coração nos pés do Senhor, né? Nos rendendo ali em posicionamento de oração, de joelhos, tirando de dentro de nós tudo que não deve estar, que nós já sabemos o que não deve estar, porque nós já estamos estudando isso faz um tempinho. Então, quem está aqui já há um tempinho já entendeu o que a gente não deve carregar, para que a gente possa viver os milagres do Senhor, tá bom? Então, aqui também, continuando, mostra uma das raras manifestações da ira santa de Jesus. Por quê? Que ele se irou pelo zelo. O zelo pela casa de Deus revela ali a sua autoridade e a sua santidade. É isso que nos mostra. Então, Jesus também limpa o nosso templo interior. Ele nos confronta e nos purifica. É isso que Jesus faz conosco, sabia? Ele nos confronta. E todas as vezes que ele nos confronta é para nos purificar. Então, sim, Jesus também limpa o nosso templo interior. Lembra que eu disse para vocês que quando nós começamos a buscar a presença profunda, com amor, né, na presença do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo começa a nos constranger. O Espírito Santo nos constrange quando nós estamos em uma mesa que não nos pertence mais. Tá travando ainda ou é só para a irmã que tá travando? Escrevem para mim, porque senão eu repito. O Espírito Santo nos constrange, dizendo assim, ó, essa conversa aí não é mais para você, não combina mais, sai fora. Para de falar isso. Fofoca não faz mais parte para você, fofoca não faz mais parte da sua vida. Obrigada, irmã. Obrigada por responder. Então, o Espírito Santo faz o quê? Ele começa a nos trazer o constrangimento. Então, é nessa hora que Jesus começa a limpar o nosso templo interior. Entende? Por isso Jesus nos limpa. Por isso ele nos transforma. Porque através do que o Espírito Santo nos incomoda, nosso posicionamento muda. Entende? Então, assim, eu sou como vocês, eu não sou perfeita. Pode acontecer. Às vezes ali está numa emoção e tem várias pessoas conversando, então o que acontece? Quando vem o impulso humano de responder algo que não cabe mais na minha vida, na hora o Espírito Santo fala, para com isso. E aí muitas vezes aconteceu da pessoa falar assim, o que você ia falar? Perguntando para mim. Aí eu falo, não era nada importante, pode continuar aí. Ou seja, não falei. E se aquela roda não me cabe, eu saio dela. Eu sempre vou, com respeito, falar, gente, fiquem à vontade, mas eu preciso ir. Fiquem à vontade, mas está na minha hora. Eu preciso ir. Fica mais um pouco. Um outro dia a gente marca um café. Você vai ser educado e vai se retirar, porque você não é obrigada a ficar em um círculo onde as conversas já não te cabem mais. Porque se silenciar em uma mesa de escarnecedores, você está concordando com o que eles estão falando e fazendo. Então, vigia, tá bom? Vigia o que os seus ouvidos estão ouvindo, porque a sua mente logo julga e dali a pouco a sua boca está falando. Então, tem que cuidar, tá? Continuando aqui, então, com essa ação de Jesus, Jesus revela a sua intimidade com o Pai, certo? E mostra que o templo é um lugar de adoração e não de lucro. O templo não é um lugar de lucro, é um lugar de adoração. É um lugar onde nós devemos ir, nos encher, buscar da palavra, onde sinais, milagres e maravilhas acontecem, libertações acontecem. Pessoas são libertas de cativeiros espirituais, de demônios que nem elas mesmas sabiam que carregavam. O templo é para isso. É um lugar de adoração e não de lucro. O nosso culto a Deus precisa ser verdadeiro, sem interesses pessoais. Tá? O cumprimento profético aqui, que traz para nós no versículo 17, né, quando os discípulos de Jesus lembraram das palavras das Escrituras Sagradas, né? Quando diz,
O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Isso está em Salmos 69:9. Então aqui os discípulos começam a ligar as escrituras a Jesus. Lembra quando nós começamos, quem está aqui desde o primeiro, eu falei que o Novo Testamento o tempo todo ligaria no Antigo Testamento? E é maravilhoso isso, que nós podemos testificar. Nós estamos testificando, estudando, buscando conhecimento, tá? Então aqui os discípulos então faz o quê? Eles começam a ligar as escrituras a Jesus. Certo? Isso é muito lindo. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Então, essa palavra nos ajuda a discernir a ação de Deus nos detalhes. Olha que maravilhoso. E depois, quando os judeus ali, os líderes judeus perguntam, né? Qual sinal pode ser feito? Né? Eles querem que Jesus faça algum milagre ali para provar que ele tem autoridade. Olha esses fariseus, né? Os líderes dos judeus sempre ali provocando Jesus, insultando ele, né? Querendo que ele use da divindade dele para provar alguma coisa. Não, Jesus nunca fez isso em nenhum momento. E o que Jesus faz ali? Quando eles exigem uma autoridade visível para crer. Eles exigem, né? Ignorando ali, na verdade, o que os olhos deles tinham acabado de ver. O que traz aqui? Que quem quer obedecer a Deus de verdade não exige provas, vive pela fé. Pegou a chave? Quem quer obedecer a Deus não vive exigindo provas, vive pela fé. Não é? Não tem um louvor que fala, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio? É isso. É você orar por uma cura. Você tá com a enfermidade, você ora pela cura, mas você ora vendo já que você está sendo curada. Você consegue ver que então aquele nódulo está sendo destruído e virando pó e saindo no seu sangue. Você crê que uma veia que está obstruída, você ora e você tem ali aquela fé que te traz a imagem daquela veia sendo aberta. Isso é a fé. É você orar e pedir e você visualizar o que você está pedindo. Entende? Essa fé que nós precisamos ter. Essa fé que todos nós precisamos buscar incansavelmente dia e noite. Entende? É você orar, por exemplo, você ora por uma família que está, como que é a palavra? Por uma família que está destruída, por uma família que precisa ser reconstruída no casamento. Então você se coloca ali como intercessora daquela família e você começa a orar, e você ora e você imagina aquela família como? Diferente do que você está orando, não é? Você imagina aquela família feliz, reconstruída, sentada numa mesa, num momento de comunhão, de alimento ali, onde todos estariam sentados, fazendo uma refeição em alegria, em posição de oração. É isso. É isso que nós precisamos fazer. Essa é a verdadeira fé. Quando você ora e seja o que for que você está pedindo, você está vendo o que você está pedindo, mesmo que ainda não chegou. Amém? É isso? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. E depois, quando ele fala sobre o templo, né, ele fala, eu não vou fazer milagre. É bem isso que Jesus fala, né? Jesus diz assim, derruba esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Ali Jesus disse num duplo sentido, né? Porque ele sabia o que ele estava falando. Ele estava falando dele, do templo dele, do corpo dele. Mas teve um duplo sentido, por quê? Porque quem ouviu como tem a mente no mundo, como a mente está ligada no mundo e não no reino, as pessoas falaram, então, como é que pode derrubar um prédio que demorou 46 anos para construir e em 3 dias esse homem está falando que vai construir? Então, Jesus fazia muito isso, né? Ele falava em parábolas, ele colocava as pessoas para pensar, né? E aqui as pessoas interpretaram como o templo material de pedras, e na verdade ele estava falando do corpo dele, que as pessoas não tinham entendimento ali naquela hora. Então,
Jesus, quando fala do templo, corpo dele, o que ele está fazendo? Ele está profetizando ali a sua morte e a sua ressurreição. É isso que ele está fazendo ali. Ele sabe o que ele está fazendo, mas o povo não tinha entendimento ainda para isso. Então, a cruz e a ressurreição são o verdadeiro sinal da autoridade de Jesus, tá bom? Porque foi exatamente isso que aconteceu, né? Derrubem esse templo, matem esse corpo, e em 3 dias ele estará construído de novo. Foi exatamente o que aconteceu. Como é lindo, não é? Ter conhecimento da palavra do Senhor. É maravilhoso. Eu sou apaixonada. Eu amo a Jesus. E eu desejo que você também ame Jesus com muita intensidade, com muita verdade, com muita busca. Porque quando você chega nesse nível, você não tem espaço para nada que não seja do Senhor. Você não tem espaço para sentir raiva de ninguém, e nem se sentir rejeitada, e nem se sentir excluída. Você não tem espaço de se sentir magoada com ninguém, porque você está cheia do amor de Jesus. E quando você está cheia do amor de Jesus, você não tem tempo, não tem espaço dentro de você para nenhum sentimento que não seja dele. Entende? E pelo contrário, você só quer cada vez mais estar cheia disso, porque isso te traz paz. Você vai se lembrar que hoje você está diferente porque você não fica mais perdendo tempo deixando a raiva te comer teus pensamentos, fica ali, sabe, ruminando dentro de você aquilo. Você não tem mais tempo para isso. E é maravilhoso porque você sente a paz. A paz que o mundo não te dá é a paz que Jesus Cristo te dá. E eu tenho certeza que todas nós desejamos viver essa paz. Porque essa paz muda o nosso posicionamento com os nossos filhos, com o nosso esposo ou esposa, muda o nosso posicionamento com a nossa parentela, com os nossos amigos do trabalho, com os nossos irmãos de igreja. Porque quando nós chegamos para servir, a gente não tem tempo de ficar olhando o que um ou o outro está fazendo. Porque o nosso foco é Cristo, então a gente olha para nós. O que eu tenho que fazer para Jesus hoje. E é sobre isso. Se a irmã ou o irmão está fazendo a parte deles ou não, aí é um problema deles, não é meu mais. Esse é o posicionamento que você tem que ter. Você precisa servir a Jesus e não aos homens. Você precisa olhar para Jesus e não para os homens. Você deve olhar para os seus irmãos quando eles precisam da palavra, quando eles precisam de um posicionamento, quando eles precisam sentir a alegria. Então você tem a alegria de Jesus para levar. Não está sentindo paz? Está vivendo em um momento turbulento? Leve a paz de Jesus para essa pessoa. Está na treva? Leve a luz de Jesus para essa pessoa. Entende? É maravilhoso quando nós conseguimos chegar nesse nível. É puro. É paz. Não tem como. Nós não conseguimos explicar a paz, nós conseguimos viver a paz. E saiba você que para você desejar a paz para alguém de verdade, você tem que estar em paz. Já falei sobre isso aqui. Quando você fala a paz do Senhor para alguém, nós precisamos estar em paz. Como pode a nossa boca abrir e falar a paz do Senhor e aqui dentro tá um turbilhão, tá um inferno aqui dentro? Porque você está ruminando uma palavra que alguém falou. Para com isso. Em nome de Jesus. Ora ao Senhor na hora. Pai, eu não quero carregar isso que eu estou sentindo. Não tá bom para mim, eu não quero. Eu não quero carregar isso, não. Eu não quero. Me ajuda a me livrar disso. E começa a orar e começa a rejeitar aquele sentimento. Começa a repreender em nome de Jesus o sentimento que não está fazendo bem para você. Tá bom? Em nome de Jesus. Então aqui, para finalizar essa parte, quando então eles disseram, como pode em 3 dias você falar que vai ser reconstruído? Tá doido? Eles interpretam literalmente como a visão material desse mundo, tá? E não compreendem as coisas espirituais. Então, quem vive só na lógica humana não consegue compreender a profundidade do espiritual. Nós precisamos desejar viver e compreender a profundidade do espiritual na presença do Senhor. Amém? Glórias a Jesus. João aqui, ele explica o sentido espiritual para nós.
Ele traz que Jesus é o novo templo vivo, local de encontro com Deus. Jesus intercede por nós a Deus. Por isso, todas as nossas orações, eu sempre tenho dito para vocês, sempre em nome de Jesus. Vai pedir em nome de Jesus, vai agradecer em nome de Jesus. Para não se esquecer, se você não tem o hábito, então sempre começa, Pai, em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor esse alimento. Ou, eu agradeço ao Senhor porque hoje eu consegui pagar um boleto. Em nome de Jesus eu agradeço, em nome de Jesus eu peço. Amém? Porque Jesus é o nosso encontro com o Pai. Ele rasgou o véu do templo para nos dar esse acesso. Como é lindo, né? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. E depois que ele ressuscitou, a ressurreição confirmou tudo, não foi? A fé dos discípulos se fortaleceu pela memória e pelas escrituras também. Então a nossa fé cresce quando? Quando que a nossa fé cresce? Quando guardamos e meditamos na palavra. Porque isso nos traz o conhecimento. E isso é maravilhoso. O conhecimento nos liberta. Sempre. Em nome de Jesus. Agora o versículo 23. Jesus sabe o que as pessoas pensam. Sim, Jesus sempre sabe o que as pessoas pensam. Por isso, não pense você que você pode enganar a Deus. Não pode. Não, mesmo que não saia da tua boca. Antes de você pensar, você gerou no seu coração. E o Senhor conhece o nosso coração, tá bom? Ó, versículo 23. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Então aqui, enquanto estava em Jerusalém, muitos creram nele, não foi que está falando aqui? Por quê? Porque estava vendo os sinais que ele fazia. Então, alguns creram pelos sinais, mas nem todos com fé verdadeira. Entendeu? Era só aparência. As pessoas viam, mas ainda não tinha uma fé verdadeira. Era só uma aparência ali representada. Então, o milagre pode chamar a atenção, mas não substitui a transformação genuína, que é a que vem de dentro de nós. Sabe o que significa aqui? A pessoa que vê em um culto um paralítico levantado da cadeira, tá vendo o que aconteceu e duvidar. Entende? Só viu e fica com dúvida. Então, nós precisamos ter cuidado quando seus olhos testemunharem um milagre, sinais e maravilhas, é preciso ter cuidado para que não aconteça blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom? Muito cuidado. Cuidado de duvidar da ação de Deus. Cuidado de julgar as coisas de Deus como sendo coisas dos demônios. Cuidado. A Bíblia fala sobre isso, tá bom? Em nome de Jesus, vigiem, orem para que a sua fé seja aumentada, tá? Em nome de Jesus. Aí no 24 e 25 diz assim: Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem, e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele já sabia o que cada pessoa pensava. Olha só, Jesus não confiava neles, não confiava naquele povo que estava ali. Por quê? Porque Jesus conhecia o pensamento de cada um deles. Ou seja, mais uma vez, Jesus conhece o coração humano e nós não podemos enganá-lo, tá bom? Jesus não se impressiona com aplausos e nem com palavras bonitas, porque pode acontecer de pessoas estar lá falando palavras bonitas, recebendo milhares de aplausos e tá com o coração sujo. Está tendo uma vida impura, em pecado, tá bom? Então a fé verdadeira não está só nas palavras.
está no interior transformado. E esse interior transformado é o Senhor que te conhece. Porque o que está dentro de você, só Ele conhece. O que você sente, o que você pensa, o que você busca. Tá bom? Nós precisamos buscar, viver. Nós precisamos viver o que a gente fala. Nós precisamos viver a verdade que eu falo, é a verdade que eu vivo. Mas muitas pessoas falam da verdade e não vivem da verdade. Tem outra vida quando sai do palco. Por isso, vou lembrar mais uma vez. Quando vocês receberem uma palavra profética, uma oração, se você não conhece a pessoa, se você não sabe da vida daquela pessoa, recebam, guardem, orem e peça ao Senhor confirmação. Não diga amém. Porque quando você fala amém em uma palavra que você recebe de quem você não conhece, você está selando no mundo espiritual aquilo que a pessoa falou para você. Ouve, faz silêncio, tá falando ali, a pessoa tá profetizando, faz silêncio, ouve, guarda para você, ora, apresenta ao Senhor e pede confirmação. Tá bom? E continua vivendo a sua vida. Como? Buscando da palavra, buscando da leitura, conhecendo a verdade, porque é a verdade que vai te libertar. Todos os dias, cada dia mais, porque aí as pessoas não vão mais te enganar. Pode acontecer de um dia você ouve um versículo sendo falado sobre dízimo e ele não tem nada a ver com dízimo. Por que você vai saber isso? Porque você conheceu a verdade. O dízimo tem que ser dado, sim, ele tem que ser devolvido, sim, na casa do Pai, mas na verdade. E não na distorção. Tá bom? Busquem a verdade e vocês vão ser livres. Em nome de Jesus. Então, Jesus tem o que aqui para terminar? Quando fala que ninguém precisava falar com ele, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Jesus tem um discernimento perfeito. Nada está oculto a ele. Nada. Então, Deus nos vê por inteira, do taque todinho. Deus conhece nós por inteiro. Então, nós não podemos enganar a Deus. Esquece. Mas nós podemos confiar na graça de Deus. Isso é o que nós devemos fazer, confiar na graça de Deus. Tá bom? Em nome de Jesus. Por isso nós devemos orar por discernimento. Peça discernimento ao Senhor. Pai, eu vou fazer a leitura agora das Escrituras, eu quero ler, mas me dá discernimento. Abre a minha mente para que a palavra do Senhor, a cada trecho que eu ler, eu tenha o discernimento de entender. Eu quero conhecer da palavra do Senhor. Amém? Peça por isso e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Então, o resumo, para finalizar, o que nós aprendemos hoje no capítulo 2? Nós vimos o milagre em Caná, não foi? O milagre em Caná. Jesus transforma o ordinário em extraordinário, mostrando o quê? Que a graça é muito melhor que a lei. Não é? Qual era o costume ali? Lavar as mãos na água, não é? E Jesus usa de um ritual vazio para fazer o extraordinário. Olha que coisa linda, transformando aquelas águas em vinho. O que nós vimos também aqui, que Maria nos ensinou? Ser obediente, não é? Então, os milagres dependem da nossa obediência. Os milagres dependem da nossa obediência, mesmo antes de nós não vermos o resultado. Nós precisamos ser obedientes na palavra para que o nosso milagre chegue. Mesmo sem entender. A palavra está pedindo para fazer? Faça. É o que a palavra está dizendo? Obedeça. Obedeça e espere o seu milagre chegar. Viva em obediência todos os dias da sua vida. E deixa Deus agir. Deixa o Senhor tratar. Deixa o Espírito Santo te usar. Deseje ser um vaso vazio
para que você seja cheio todos os dias, em nome de Jesus. E nós vimos também o quê? Que Jesus é a nova realidade, não é? Jesus é a nova realidade quando ele fala sobre a destruição do templo, não é? Ele substitui também, além de falar da destruição do templo, quando que Jesus traz a nova realidade? Quando ele substitui as purificações antigas por uma aliança de alegria. Ó, as talhas não estavam ali na entrada, cheias de água? O que Jesus fez com aquela talha ali parada? Transformou numa aliança de alegria. Não deixou aquela família passar vergonha. Não deixou aquele casamento ter um problema grave. Porque era isso naquele tempo. Faltar vinho era um problema grave para quem estava oferecendo a festa. Mas Jesus não deixou isso acontecer. Olha que lindo que Jesus faz. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso o que Jesus pode fazer na sua vida. Se entrega para Ele. Deixa Ele te cuidar. Deixa Ele te tratar. Deixa Ele moldar você. A maneira com que você tem que viver, a servir a Ele. Tá bom? Na purificação do templo, aqui que nós vimos, quando Jesus teve a ira santa ali, por conta daquele comércio, o que traz aqui para nós? Deus exige santidade. O culto deve ser puro, sem interesses pessoais. É isso que nos traz aqui sobre a purificação do templo. Jesus, como o novo templo, foi o quê? Ele é o verdadeiro lugar de encontro com Deus. Quando nós o buscamos, nós encontramos com Deus. Isso é maravilhoso, não é? Traz paz só de nós ouvirmos. Glórias a Jesus. E aí, quando foi no final, trouxe sobre o discernimento de Jesus, que ele conhece o nosso coração. E ele não só conhece o nosso coração, mas ele deseja que nós tenhamos uma fé genuína. E não só de aparência. Uma fé genuína. Vai desejar a paz para alguém? Que seja de forma genuína. Que você realmente esteja gerando a paz dentro de você para você desejar. Porque da mesma fonte, por acaso, pode sair água boa e água ruim? Água doce e água salgada? Vigia. Vigia o que sai da tua boca. Às vezes é melhor você não responder. Se você não estiver gerando a verdadeira paz para desejar, é melhor você não responder. Só levanta a mão. Entende? Nós não podemos enganar a Deus. Não. Não podemos, nunca. Não tente fazer isso, tá bom? Vou desligar o meu alarme aqui. 9 horas. Horas de glorificar o nome do Senhor Jesus. Glorifico o teu nome, Senhor. E assim farei todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Ó, o Evangelho de João, capítulo 2, então, nos mostra duas facetas aqui. Duas facetas do ministério de Jesus. Ele traz alegria e faz milagres em silêncio em Caná, certo? E ele confronta o pecado. Como que ele confronta o pecado? Com autoridade. Assim como ele fez no templo, expulsando todo o comércio ali que estava acontecendo no templo. Todo o comércio ele expulsou. O que ele diz? Aqui é lugar, aqui é a casa do meu pai. Aqui é templo de adoração. É templo de... Aqui é lugar de oração, de adoração, de entrega, de encontro com o meu pai. Como que pode estar fazendo um comércio desse jeito aqui na frente? Explorando os pobres. Então ali Jesus confrontou o pecado com autoridade. Amém? A presença de Jesus transforma e purifica todos nós. A presença de Jesus sempre transforma e purifica. Ele sempre está disposto a participar da nossa vida. Mas nós precisamos deixar ele participar da nossa vida, entende? Nós precisamos deixar. Se você não deixa, não tem como ele te transformar. Não tem como ele te purificar.
Eu não me lembro de nenhum milagre que Jesus fez na Bíblia sem antes a pessoa pedir ou dar permissão. Porque sempre Jesus perguntava: o que você quer? Ah, eu quero ser curado, então recebe a tua cura. Ou quando as pessoas chegava a Jesus, Jesus me cura. Eu sei que o Senhor pode me curar. E aí ele curava. Então, se você deseja ser curado, transformado, se você deseja que Jesus participe da sua vida, você tem que abrir o seu coração e deixar ele entrar. Você tem que chamar ele para entrar. Vem, Jesus. Cuida de mim. Eu reconheço que sou fraco, que sou falho, que eu não posso fazer nada sozinha. É verdade que eu já tentei tantas vezes fazer sozinha, já tentei tantas vezes fazer pela força do meu braço, e hoje eu reconheço que sempre deu errado. Que todas as vezes que eu fiz sozinho deu errado. Então me ajuda, eu não quero mais errar. Eu não tenho mais tempo para perder, eu não tenho mais tempo, Jesus, me ajuda, me leva para mais perto, me coloca perto do Senhor, me ensina, me forja, me estica, me rasga. Quantas vezes eu orei assim? Me rasga por inteiro, mas me mostra a tua verdade. Eu não quero mais errar, eu não aceito mais errar. Eu quero servir ao Senhor em espírito e em verdade, com tudo de melhor que o Senhor puder me oferecer. É isso que eu quero fazer, é essa pessoa que eu quero ser. Que todas as escamas caiam dos meus olhos em nome de Jesus. Peça isso a Ele. Peça pela sua transformação. Aqui nós vimos que Jesus ele está disposto a participar da nossa vida em tudo. Desde o casamento ali, que é um momento de alegria, que nos trouxe aqui, até nos nossos templos pessoais. O que é os nossos templos pessoais? É essa confusão que está dentro de você. Essa confusão que pode estar dentro de você aqui, gerando no teu coração. É confusão nos seus pensamentos. Ele quer participar de tudo na nossa vida. Ele quer nos limpar, ele quer nos transformar, ele quer nos purificar para que nós possamos viver longe do pecado. Por que longe do pecado? Porque o pecado só faz a gente fazer coisa errada. O pecado só nos leva para o caminho dos ímpios. E como é o caminho dos ímpios? É um caminho de destruição total. Destruição material, destruição financeira, destruição emocional, destruição física. Porque o pecado também traz destruição física. Por quê? Porque olha só, se você bebe demais, não dorme, só faz coisa errada, como é que fica o teu corpo físico? Começa a ser destruído, começa a ficar doente, acabado, sem energia, sem força. Então, não queira andar pelo caminho dos ímpios. Até porque quando você chega nesse nível de conhecimento, se você entrou na fé comigo, desde o primeiro capítulo do Novo Testamento, eu tenho certeza diante de Deus que você já não é mais a mesma pessoa. Que você já está começando, se afastar do pecado. Não tem como. Não tem como você continuar sendo a mesma pessoa desde o primeiro capítulo do Novo Testamento. Porque nós já ouvimos muito da verdade do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que você já é outra pessoa. Então, chama o Senhor Jesus para participar mais da sua vida, tá bom? Só que saiba você que ele também vai te confrontar. Jesus vai te confrontar, tá bom? Jesus é amor, mas ele também confronta. Por quê? Porque ele deseja o nosso coração limpo. Ele quer um coração adorador, um coração verdadeiro. E para um coração ser adorador e verdadeiro, tem que estar como? Limpo. Por isso Jesus confronta. Ele vai nos confrontar. Tá bom? Ele vai te confrontar, ele vai te trazer um constrangimento que você pode chegar a pegar ali o negócio para fazer o ato do erro e você vai falar: não, não posso. Isso não me pertence mais. Eu não quero mais fazer isso. Eu repreendo em nome de Jesus essa vontade. Isso não me pertence mais. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela palavra dessa manhã. Eu agradeço ao Senhor Jesus por tanto
amor que Ele tem derramado sobre a nossa vida todas as manhãs, através da palavra dEle, através do que as Escrituras Sagradas nos trazem. Eu agradeço a Jesus pela capacidade que nós temos de entender. Eu agradeço a Jesus pelos corações que estão aqui buscando Ele em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, vamos pedir pela nossa transformação espiritual na presença do Senhor. Lembrando que amanhã, sexta, sábado e domingo, eu não vou estar aqui nos estudos, tá bom? Então você aproveita, estudos anteriores, veja a palavra que você está em atraso, que você precisa colocar em dia. Se você já viu todo o Novo Testamento, vai para Provérbios, que está lá salvo, tem muito conhecimento lá, tá bom? Vamos orar, porque eu não vou estar, porque eu vou estar numa conferência de 3 dias, na presença do Senhor, buscando profundo, mais e mais, porque eu não me cansarei de buscar o Senhor, tá bom? E eu voltando cheia, eu vou fazer o que com vocês? Eu vou derramar sobre vocês, cada dia mais, para honra e glória do nome do Senhor sempre, porque é o nome do Senhor que será exaltado aqui todos os dias, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse momento glorioso, onde a sua presença se fez palpável aqui no meio de nós. É sentida, Pai, a presença do seu Espírito Santo junto de nós. Obrigada pela verdade que nós ouvimos da palavra do Senhor hoje, nessa manhã. E viemos te pedir, Pai, em nome de Jesus, pela nossa transformação espiritual, Pai. Que o nosso coração seja limpo na presença do Senhor, para que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Que as nossas orações, Senhor, possam ser feitas de forma que nós possamos sentir a tua paz ao agradecermos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, agradecer ao Senhor por quem o Senhor é, que o nosso coração esteja limpo, como o Senhor deseja que esteja. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Forja o nosso coração, molda-nos como é a tua vontade, que a nossa mente seja forjada em nome de Jesus. Desejamos que a nossa mente seja como a mente de Cristo, Pai. Nos dê o caminho, nos mostre tudo o que nós devemos fazer, Senhor. Nos ensina. Nós estamos aqui porque nós estamos dizendo, Pai, nós temos um coração ensinável. Pai, nós estamos com o nosso coração quebrantado. Ensina-nos, Senhor, todos os dias a manter o nosso coração humilde como o coração de Jesus. Que os nossos olhos sejam bons, porque a palavra do Senhor diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo é cheio de luz. Nós queremos essa vida, Senhor. A sua palavra também diz que se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será cheio de trevas, e nós não queremos ser cheios de trevas, Pai. Nós queremos ser cheios da tua luz. Por isso, Senhor, nos ajude, nos ensine através da tua palavra, que os nossos olhos sejam bons, que a nossa boca declare bênçãos e vida na vida de pessoas, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. É isso que nós te pedimos nessa oração dessa manhã. Nós declaramos e confessamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. O Senhor Jesus tem o total governo da nossa vida. Nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Precisamos do Senhor para tudo. Mantenha o nosso nome no livro da vida, Pai. Nós queremos caminhar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Queremos ser obedientes às verdades da tua palavra, que é o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus, nós te pedimos por isso, meu Pai. Esse ministério é do Senhor. Eu declaro que o Senhor tem total liberdade de agir aqui todas as manhãs. Tudo que nós estamos aprendendo é para glorificar o nome do Senhor e de Jesus Cristo. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir, por nos mostrar o caminho.
por nos confrontar, por nos constranger todas as vezes em que nós hesitamos em errar. E nós temos a consciência, Pai, que quando erramos, nós pedimos perdão imediatamente. Nós não queremos mais errar, Senhor. Nós não queremos viver em pecado. Nos lembre, Pai, nos confronta. Todas as vezes que nós errarmos, nós damos total liberdade para o Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Criador. E como filhas e filhos do Senhor que somos, nós devemos obediência ao Senhor. É isso que nós declaramos nessa manhã de hoje. E é isso que eu te peço, Pai. Proteja a vida de cada um de nós que estamos aqui. Encha-nos com o teu amor, para que assim nós possamos transbordar todos os dias na vida de pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada. Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham um dia abençoado. Que esses próximos dias de vocês não se distraiam. Não saiam da presença do Senhor. Continuem buscando com o mesmo amor, com a mesma fé. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até segunda-feira. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tchau. Fiquem com Deus.